Oi, boa tarde a você ligadinho no Balanço Geral. Vamos falar da Chapecoense. O Verdão entrou em campo ontem 3 vezes e foi derrotado nas 3 vezes, tá? Mas a gente começa falando de Copa do Brasil, porque jogando em São Paulo, o Corinthians saiu na frente da Chapecoense, fez 1-0. O jogo da volta será semana que vem na Arena Condá. Era uma noite fria e chuvosa, até Romero esquentar as arquibancadas com mais um gol, o 6º dele nos últimos 3 jogos. Números que explicam a tal Romero-mania. Pedrinho e o chileno Arauz bem que tentaram. Mas o destaque foi para a estreia oficial do árbitro de vídeo, que inclusive entrou em ação quando a Chapecoense pediu pênalti, depois de um suposto toque de mão de Romero dentro da área. O juiz Wagner do Nascimento escutou as orientações e não marcou a penalidade. Final 1-0 Corinthians. O placar não foi aquele que o torcedor corintiano esperava, principalmente jogando em casa. Mas a vitória dá ao time a vantagem de empatar o jogo da volta contra a Chapecoense para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Sabemos que essa vantagem é essencial, né, para o nosso próximo jogo, porque sabemos a grande equipe que é a Chapecoense, então 1-0 já está de bom tamanho. Boa tarde, Boa Badá. tarde. Tá aí a matéria feita pela equipe da Record lá em São Paulo, desse jogo entre Corinthians e Chapecoense. Não deu para a Chapecoense, pelo menos voltou viva, né? Volta viva para a decisão em casa, Badá. Teoricamente sim, né? Porque a diferença do Corinthians é muito pequena, é apenas 1-0, então o Corinthians vai vir jogar pelo empate. Chapecoense ganhando por 1 gol de diferença, 1-0, 2-1, porque agora na Copa do Brasil não vale mais o gol fora de casa. Então, ganhando por vitória simples, leva a definição para os pênaltis. Para classificar no tempo normal, terá que fazer 2 gols de diferença, 2-0, 3-1 e assim por diante. E aí, eis a questão. O problema da Chapecoense tem sido que o ataque tem produzido muito pouco. Tem feito poucos gols. Depois da parada da Copa do Mundo, em 5 jogos, marcou apenas 2 gols. Né? E ontem... Analisando isoladamente, não tem nada de anormal perder para o Corinthians lá pelo placar de 1-0. A Chapecoense nunca ganhou do Corinthians. Esse foi o 9º jogo entre os dois, com 5 vitórias do Corinthians e 4 empates. E lá no Itaqueirão, em São Paulo, sempre jogos equilibrados. 3 empates e 2 vitórias por 1-0 do Corinthians. O que não pode é tomar gol a 6 minutos de contra-ataque, né? Isso que não dá para se admitir. Escanteio a favor da Chapecoense, todo mundo foi para a área adversária, ninguém ficou cuidando do contra-ataque. O Cássio pegou a bola, saiu até a linha da grande área, ficou olhando, reclamando com seus companheiros que queria sair jogando por baixo com alguém e ninguém apareceu. E aí ele viu o Pedrinho sozinho, olha ali, sozinho lá na esquerda, olha, a bola viajou, aí o Bruno Pacheco apenas olhou, cercou, não deu o bote, não chegou, o cruzamento, a defesa toda aberta e o baixinho Romero de cabeça acabou fazendo 1-0. Quando deu esse gol aí, eu acho que o torcedor do Corinthians pensou o seguinte, agora nós vamos golear eles, 6 minutos 1-0, mas não, aí teve aquela bola do Pedrinho na trave, aos poucos a Chapecoense foi se equilibrando em campo, foi controlando o jogo, e no segundo tempo, em muitos momentos, a Chapecoense foi até melhor, teve mais posse de bola, volume de jogo, jogou mais no campo de ataque, mas aí, isso dito pelo próprio Wellington Paulista, faltou acertar o último passe e faltou acertar a conclusão. Então, deu 2 chutes a gol em toda a partida. No primeiro tempo, uma falta cobrada pelo Bruno Pacheco e no segundo tempo, um chute de perna esquerda do Eduardo. Foram as 2 defesas que o Cássio fez. Aí o Corinthians teve essa bola na trave do Pedrinho, essa bola aí que o Jandrei espalmou foi no travessão e saiu. Esse lance aí, para mim, não foi nada. Se tivesse que marcar alguma coisa, seria impedimento de 2 jogadores da Chapecoense. O árbitro de vídeo não interferiu, a arbitragem foi boa. Então... dá para reverter, agora tem que jogar mais, Analisando isoladamente o jogo de ontem, a derrota de apenas 1-0, está dentro do contexto, não tem nada de anormal, dá para reverter aqui, uma hora ou outra vai ter ganhado o Corinthians, né? Mas antes do dia 15, tem dia 12 o Corinthians aqui, serão 2 jogos, no domingo dia 12 pelo Brasileiro e dia 15 pela Copa do Brasil. Agora, antes disso, tem um jogo contra o Sport Recife lá. E o time tem que produzir mais ofensivamente. E o Gilson Kleina tem que parar de insistir com algumas peças que não estão dando certo. Com todo respeito, não é pegar no pé de jogadores. Agora, Osman e Guilherme não se justificam mais no time da Chapecoense. Não estão produzindo. O ataque não tem feito gol. E a Chapecoense, o Gilson Kleina
Ontem, de novo, né, elogiou muito o desempenho do time, principalmente no segundo tempo. Mas o time perdeu e foi a 10ª partida, depois do Campeonato Catarinense, que a Chapecoense não consegue ganhar fora de casa. 8 pelo Campeonato Brasileiro e 2 partidas pela Copa do Brasil. Então, é isso que preocupa. Além de que foi o 6º jogo consecutivo sem vitórias da Chapecoense. Então, muda o chip de novo, vamos para o Campeonato Brasileiro. Domingo a Sport Recife. Agora, o Gilson Kleina tem que buscar melhorar o time e opções para fazer com que o time produza mais ofensivamente, porque senão vai ficar esse marasmo aí. Joga bem, empata. Joga mal, perde. E ganhar, nada. E aí quem não ganha, meu filho, tem vida complicada, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro. Com certeza. Continuamos falando sobre Copa do Brasil, porque em Porto Alegre o Grêmio recebeu o Flamengo, saiu na frente. Quando o torcedor gremista estava quase indo dormir com a vitória, o Flamengo empatou o jogo, né? Não que não ganhou. Duas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro na arena. Em um duelo de mata-mata entre tricolores e rubro-negros, valeu a pena ter uma recepção como essa. O Grêmio subiu a marcação nos primeiros 15 minutos de jogo e, com isso, dificultou a saída de bola do Flamengo, que mesmo com Diego e Everton Ribeiro no meio de campo, não conseguiu criar. Já o time da casa explorou bastante as jogadas de ataque pela direita, sempre com muito toque de bola, uma marca desse time do Renato. E depois de tanto insistir, o Grêmio mostrou o seu cartão de visitas. Bela jogada de Léo Moura, que tabelou com Ramiro. O experiente lateral direito tocou para trás e Luan abriu o placar. Até a metade do segundo tempo, os cariocas só tinham conquistado algumas faltas, mas sem perigo para Groi. Até que o Flamengo pressionou, levantou bolas na área. Diego perdeu essa de cabeça, mas nos acréscimos, o jovem atacante Lincoln, de 17 anos, deixou tudo igual, 1-1. Tá aí o empate 1-1 do Grêmio. Não vi o jogo, naturalmente, estava trabalhando no jogo da Chapecoense, mas vi depois a repercussão, os melhores momentos. E ficou um sentimento, como disse o Renato Gaúcho, de derrota para o Grêmio, né? Porque jogou em casa, precisava construir vantagem, por mínima que fosse. Se tivesse ganhado por 1-0, levaria para o Maracanã o empate para se classificar. Assim, tomou o gol, faltando 10, 15 segundos, né? Mas o Flamengo fez por merecer por aquilo que eu vi, principalmente no segundo tempo, a partir dos 15 minutos, o Flamengo tomou conta do jogo e demonstrou a dificuldade que o Grêmio vai ter no jogo da volta lá no Maracanã. Mas é jogo em aberto, jogo totalmente em aberto, porque lá vai ser um jogo diferente, o Flamengo jogando em casa vai querer sair para o jogo e daí o Grêmio pode ter espaços para jogar. Porém, a gente sabe que o fator local lá no Maracanã, com o Maracanã lotado, a torcida do Flamengo faz a diferença. Então, o Grêmio deixou escapar uma pequena vantagem ontem dentro de casa, mas o confronto está totalmente aberto. Aliás, eu acho que, com exceção, nós vamos ver agora a vitória do Cruzeiro, a maior vantagem é do Cruzeiro. Todos os demais confrontos ficaram em aberto nos jogos de ontem à noite. O Cruzeiro venceu fora de casa o Santos. Vamos ver como é que foi o gol. O gol da vitória do Cruzeiro na Vila Belmiro saiu no segundo tempo, depois dessa troca de passes e a conclusão de Raniel. Hoje à noite ainda se enfrentam Bahia e Palmeiras pela Copa do Brasil. Mas vamos deixar a Copa do Brasil de lado para falar agora do amistoso da Chapecoense com o Torino na Itália, amistoso que foi ontem à tarde. Jackson Follmann deu início à partida num chute simbólico. O Verdão foi a campo com uma equipe alternativa, comandada pelo técnico Emerson Cris. E começou criando oportunidades nessa cobrança de falta. Depois só deu Torino. A partida serviu como preparação para a temporada da equipe italiana, que levou perigo ao gol de Tiepo. Carimbou a trave com Baselli. Mas a rede só balançou na segunda etapa. Logo aos 4 minutos, Meite chutou no cantinho para fazer o primeiro. O Torino dominou a partida e aos 38 minutos, De Silvestri marcou o segundo. O placar do jogo, 2-0 para o Torino. Mas nesse encontro, as duas equipes são vencedoras e ensinam os valores da união e solidariedade. Não, é isso aí, ficou
né? Foi bacana, digamos assim, esse amistoso lá. O Torino tem 3 jogadores da seleção italiana, mais um jogador da Sérvia que esteve na Copa do Mundo. Jogou com os titulares, né? Chapecoense com jogadores reservas e com alguns reforços das categorias de base. E para esses meninos, imagine a experiência de jogar contra o Torino, um dos clubes mais tradicionais da Europa, da Itália, né? Então foi muito bacana, muitas homenagens ao Follmann, aqueles que perderam a vida na tragédia na Colômbia. Então foi muito legal, e além de que a Chapecoense teve todas as despesas pagas e ainda vai trazer uma parte da renda de lá, né? Então foi um amistoso muito válido que, de certa maneira, reforça ainda mais a imagem da Chapecoense em nível mundial. Mas para essa imagem continuar forte e continuar bonita e continuar bacana, tem que permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o desafio do Verdão esse ano. Bem lembrado, né, Badá? Mas um momento muito bonito ontem para reforçar a união, a solidariedade também entre essas duas equipes. A gente lembra que o Torino já entrou em campo pelo futebol italiano, vestindo a camisa verde em homenagem à Chapecoense. Enfim, um gesto muito bonito também da equipe italiana. Vamos falar de Série B do Campeonato Catarinense agora, porque ontem tivemos mais uma rodada do campeonato. O Operário de Mafra venceu o Juventus por 1-0. O Marcílio Dias venceu também, tá? Venceu o Almirante Barroso, e Camboriú e Guarani ficaram no empate em 1-1. Em Itajaí, o Barra perdeu para o Metropolitano, e o repórter Cleiton Ramos tem as informações pra gente. O Metropolitano se deu bem mais uma vez como visitante. A equipe de Blumenau, que já tinha vencido nesse estádio Barroso, agora venceu o Barra pelo placar de 2-1. Jogo televisionado pela Record News. Os gols da vitória do Verdão foram marcados por Ari Moura e o William Paulista. Tudo isso no primeiro tempo. Na etapa final, Lima descontou para o Barra, mas foi tarde demais. O Metrô comprovou essa recuperação impressionante no retorno do Campeonato Catarinense. E na nossa programação, digo da Record News, vamos ter no domingo um baita jogo que pode decidir o título do retorno. Estou falando de Metropolitano e Marcílio Dias. Jogo marcado para acontecer em Blumenau no próximo domingo, 3 horas da tarde, com televisionamento da Record News. Tá aí as emoções, então, da Série B do Campeonato Catarinense, todas transmitidas pela Record News. Gente, falar um pouquinho agora da Copa RIC TV de futsal amador, tá? 16 equipes estão nesta terceira fase da competição, que abre hoje à noite. O jogo vai ser lá no ginásio de Bom Jesus do Oeste, às 9 horas da noite. Tem Bom Jesus e Blue Eyes abrindo essa fase, então, terceira fase da Copa RIC TV de futsal amador. Tem mais jogos no sábado, no domingo. Amanhã a gente traz todas as informações dessa Copa para você. Copa na finaleira também, né, Badá? Com muitas emoções. Agora afunilou a Copa RIC de futsal, né? Blue Ice, esse time tem categoria, tem bons jogadores, o técnico também é muito bom, daqui de Chapecó, lá em Bom Jesus. Vai ser um grande jogo lá, com certeza o ginásio vai estar lotado. Boa sorte para as equipes.